Boa tarde, pessoal. Então, eu resolvi trazer aqui umas questões para vocês que caíram no Enem, né, alguns anos atrás, que envolvem conteúdos que são bem interessantes e é sempre bom a gente saber trabalhar com esses conteúdos, certo? Então, a primeira questão que está sendo apresentada para vocês, certo? Ela é uma questão que foi do Enem de 2017 e ela trata sobre uma questão que envolve, né, separação de misturas, né? Os métodos de separação de misturas. Então, são questões que podem acabar, certo, aparecendo nesse Enem de 2024. Então, se elas, né, por vir das dúvidas aparecerem, a gente vai acabar sabendo, né, trabalhar e resolver essas questões. Então, nós vamos pegar esse momento aqui e resolver 10 questões para que vocês possam entender um pouco mais sobre essa questão a separação de misturas, né? Os métodos de separação de misturas e a forma como essas questões elas são abordadas, né? Ou já foram abordadas, podendo até aparecer de novo por aí. Então veja bem, a questão do Enem de 2017 ela diz o seguinte: a farinha de linhaça, a farinha de linhaça dourada é um produto natural que oferece grandes benefícios para o nosso organismo. A maior parte dos nutrientes da linhaça encontra-se no óleo desta semente, rica em substâncias lipossolúveis com massas moleculares elevadas. A farinha também apresenta altos teores de fibras proteicas insolúveis em água, celulose, vitaminas lipossolúveis e sais minerais hidrossolúveis. Considere o esquema que resume um processo de separação dos componentes principais da farinha de linhaça dourada. Então você tem a farinha de linhaça dourada, certo? Aí vai sofrer uma adição de éter etílico, no caso de um álcool. Em seguida, vão fazer a agitação, depois passa por um processo de filtração, que é o primeiro método aqui utilizado, né, e mencionado. Aí você vai ter o resíduo 1 e vai ter extrato etéreo, que é a fase orgânica. Que aí nós vamos perceber, certo? Que se trata desse óleo aqui, certo? Aí o que é bom a gente já identificar, ou se você for observar as possíveis respostas. Nas possíveis respostas você tem, né, que o óleo de linhaça, né, que é o óleo de linhaça, que é o óleo, esse óleo aqui, ó, no óleo dessa semente, da farinha de linhaça, ele onde é que ele vai ser encontrado, né, onde ele vai ser obtido. Então, quando você tiver a separação. Então, veja, nas respostas nós temos destilado um, destilado 2, resíduo 2, resíduo 3 e resíduo 4. Veja que ele não cita o resíduo um. Então, isso quer dizer que ela não pode estar no resíduo um, certo? Isso aí seria uma coisa bem de fácil percepção. Então, o que é que você tem que observar? No primeiro método de separação, você vai ter a filtração e vai ter o resíduo 1, a gente já comprovou que não pode estar, certo? Pelas próprias alternativas. Então, a fase, né, ou no óleo, no caso, vai estar nesse espaço aqui, no extrato etéreo, né, ou fase orgânica. Então, o óleo vai estar nessa fase orgânica aqui. Esse óleo de linhaça, que ele destaca aqui, certo? Ele vai estar nessa parte aqui, nessa fase aqui. Então, não pode ser no resíduo 1. Se não pode ser no resíduo 1, certo? Isso quer dizer que também não pode ser no resíduo 2. Porque para estar no resíduo 2, ele teria que estar no resíduo 1. Então, o resíduo 2 aqui você já descarta. Não pode estar no resíduo 2. E se tivesse no resíduo 2, né, poderia estar no destilado 2 e no destilado e no resíduo 3. Mas isso também não pode acontecer, porque se não está no resíduo 1, não tem como passar para o resíduo 2 e não tem como chegar no destilado 2 e no destilado 3. Ou seja, sobra para a gente apenas essa situação aqui, ó. Destilado 1 ou resíduo 4, que é a alternativa A ou alternativa E, ok? Então, quando faz aqui a filtração, na fase orgânica, você vai ter esse óleo de linhaça. É o que acontece, você vai fazer uma destilação com esse óleo. Nesse óleo aqui, nessa parte de destilação, ele vai separar no destilado 1, certo? Que vai provavelmente vai conter álcool aqui, por estar fazendo a destilação, um líquido, e vai ter o resíduo 4. Aí o que é que ele fala? A farinha apresenta altos teores de fibras proteicas insolúveis em água, ou seja, essa parte aqui não se dissolve na água, certo? No processo de destilação, mas se a gente considerar aqui na destilação, você utiliza água e álcool, além
componentes do óleo de linhaça que já estão presentes. Então, certo? Vai ter algo que não se dissolve em água. Então, essa parte que não se dissolve em água, ela não pode ficar nesse destilado, que são, certo, as fibras proteicas, a celulose, as vitaminas lipossolúveis, que são, né, se dissolvem nos lipídios, e os sais minerais hidrossolúveis. Então, nesse destilado aqui, vai ter certos sais minerais hidrossolúveis. E aqui, certo, nesse resíduo 4 vai ter, certo, esse óleo de linhaça. Uma vez que esse óleo de linhaça, depois que passa para a filtração, vai ser feita uma destilação para poder separar alguns dos seus componentes. E ele quer saber onde é que vai estar nessa fase orgânica, onde vai estar esse óleo de linhaça, né? Então, esse óleo de linhaça vai estar no resíduo 4, certo? Isso é um processo de separação de misturas. Então, interessante é você perceber. Passou a primeira etapa, que é a filtração, no primeiro método de separação, você vai ter aqui, ó, certa fase orgânica. Então, o interesse para a gente é a fase orgânica e esquece tudo que está do outro lado. Quando você chega na fase orgânica, você só pode ter no destilado 1 ou no resíduo 4. Só tem duas opções. Aí, aqui no destilado, certo, você vai ter o que ele está falando aqui, ó, de sais minerais hidrossolúveis, porque o destilado vai ter água, certo? Água e álcool, se pensarmos assim. E o resíduo é o que sobra, essa parte que não se dissolve em água, né? Os dissolúveis em água, que são as fibras proteicas, a celulose e assim por diante. Então, nós temos como alternativa resíduo 4, né? A letra E. Essa daqui foi uma questão de 2015, certo? É uma questão também que aborda métodos de separação de misturas, né? Ele até coloca aqui, ó, dois processos de separação de misturas. Aí você tem que ver direitinho, fazer uma leitura e observar as indicações, né, para poder chegar na resposta. Um grupo de pesquisadores desenvolveu um método simples, barato e eficaz de remoção de petróleo contaminante na água, que utiliza um plástico produzido a partir do líquido de caixinha de caju, chamado de LCC. A composição química do LCC é muito parecida com a do petróleo e suas moléculas, por suas características, interagem formando agregados com o petróleo. Agregados, né? Impregnados junto lá. Para retirar os agregados da água, os pesquisadores misturam ao LCC nanopartículas magnéticas, ou seja, magnetismo, né? Ou partículas que são atraídas por um magnetismo. Então, os dois processos de separação de misturas que nós vamos ter como ele está falando de nanopartículas magnéticas, você descarta a letra A, descarta a letra B e descarta a letra D, certo? Porque não nenhuma delas envolve nada de magnetismo, até pelo próprio nome. Aí embaixo nós temos, né? Descartando A e B, nós temos a letra C, onde ele apresenta floculação e separação magnética, e nós temos a letra E, dissolução fracionada e magnetização. Aí que vem, certo, o X da questão. Quando você tem partículas magnéticas, certo, elas são, certo, removidas por, pelo método chamado de separação magnética, trazendo para a gente como resposta, certo, a letra C. Aí você vai dizer, mas a magnetização? A magnetização, certo, seria a utilização de um ímã em algumas situações assim, mas não chega a ser, certo, um método nem um processo de separação, para a gente não confundir, ok? Então, nós temos a floculação e separação. Aí você pode pensar, mas o que é floculação e por que não dissolução fracionada, tal? Certo? A dissolução fracionada, ela é um processo de separação por etapas, certo? É como se eu tivesse um grande equipamento e tivesse várias saídas nesse equipamento que seriam de substâncias que vão sendo produzidas, né, por determinadas temperaturas. Imagina um prédio com 10 andares. Cada andar ali vai produzir determinada substância. Então, quando atingir uma determinada temperatura, cada andar produz uma substância. A dissolução fracionada, né? A destilação fracionada, no caso, não a dissolução. Mas, enfim, a dissolução está relacionada a dissolver, certo? Foi apenas uma confusão aqui. Mas isso não vem ao caso, certo? Nós já temos como resposta correta a floculação. E aqui ele fala logo no início, ó, o que é que ele diz? Utiliza um plástico produzido a partir do líquido de caixinha de caju, parecidos e mais formando agregados. Esses agregados aqui, certo, estão junto com petróleo, certo? Está agregado ao petróleo, como fosse flóculos. Tem, quando você pega, né? Por exemplo, há um sorvete que não tem as ameixas ali.
Aquelas ameixas, de certas formas, dependendo do sorvete ou bolo, eles são como se estivesse ali, certo? Como se fossem uns flocos, como se fosse impregnado. Então, tem que remover. Então, o único processo aí, certo? Que vai poder acontecer isso é esse processo chamado de floculação. As outras não vêm ao caso, os processos não vêm ao caso porque também não faz sentido, certo? Teria que explicar cada um, mas não faz sentido. A única confusão que você poderia ter era a magnetização e a separação magnética. A magnetização, certo? Se for uma ação do magnetismo, tal, de atração, mas não existe esse processo, certo, de separação de misturas chamado de magnetização. O que existe é a separação magnética e a fluoração aqui, certo? Na questão 21, ele diz, né, em 2014, para impedir a contaminação microbiana do suprimento de água, deve-se eliminar as emissões de efluentes e, quando necessário, tratá-lo com desinfetante. O ácido hipocloroso, HClO, produzido pela reação entre cloro e água, é um dos compostos mais empregados como desinfetante. Contudo, ele não atua somente como oxidante, mas também como um ativo agente de cloração. A presença de matéria orgânica dissolvida no suprimento de água clorada pode levar à formação de clorofórmio, CHCl3, e outras espécies orgânicas cloradas tóxicas. Ao que ele diz, visando eliminar da água o clorofórmio e outras moléculas orgânicas, o tratamento adequado é visando eliminar da água o clorofórmio e outras moléculas orgânicas. Ele quer, certo, né, tirar essas moléculas orgânicas e eliminar o cloro da água. Então, veja bem, se a gente quer eliminar o cloro da água, nós temos que fazer algum processo aí. Se nós queremos eliminar moléculas orgânicas, o que é que nós vamos ter? Para eliminar moléculas orgânicas, certo? Nós precisamos passar por algum desses processos aqui. Então, veja que tem coisa interessante aqui, porque ele está falando, ó, de eliminar da água o clorofórmio, certo? E moléculas orgânicas. Para retirar moléculas orgânicas, são moléculas que estão na água, mas que em um tamanho um pouco maior. Então, isso já mostra para a gente, certo, a questão de apresentar uma filtração, certo? Que nós queremos um processo para remover essas moléculas orgânicas. Aí você vem aqui com outras situações, a floculação, certo? Você pode pensar, mas e a floculação? Só que aí ela não está impregnada na água, só que ela está misturada com a água. É um pouco diferente. E outra coisa aqui, esses tanques aqui de concreto, certo? Com água em movimento, certo? Ele não vai remover o clorofórmio da água. Só resta para a gente essa opção aqui, ó, filtração para remover as moléculas orgânicas com o uso de filtros de carvão ativo. Esses filtros de carvão ativo, certo? Vão fazer com que esse clorofórmio ele seja removido, certo? Da água. Questão 22. Entre as substâncias usadas para o tratamento de água está o sulfato de alumínio, que em meio alcalino forma partículas em suspensão na água, às quais as impurezas presentes no meio se aderem. As impurezas ficam nessas partículas. O método de separação comumente usado para retirar o sulfato de alumínio com as impurezas aderidas é. Ele quer saber qual é o método para você retirar certas dessas impurezas. Aí você tem, né, essas opções aqui. Não faz sentido peneiração, que não dá para você fazer uma peneiração com a água, certo? Você nunca vai trabalhar com água nessa questão de peneiração, certo? Você não vai ter sentido aí você fazer uma peneiração, só para pegar, né? E ele está falando que o método de separação para retirar o sulfato de alumínio com as impurezas. Ou seja, as impurezas elas se aderem, né, ao sulfato de alumínio. Elas ficam juntas do sulfato de alumínio. Alguém poderia pensar, se ela fizesse uma filtração, mas não temos as opções. Centrifugação, certo? Não tem nada a ver. Peneiração também não. Ventilação não precisa de corrente de ar. Então, sobra só isso aqui, ó, flotação. Isso é um processo, certo, que tem muito a ver com um tratamento de água. Então, quando vocês forem resolver questões, certo, que aparecerem nomes que vocês não conhecem, tente pensar um pouco assim, certo? O que é que tem mais a ver com a questão? Então, isso é uma dica, algo interessante a se perceber. O que tem mais a ver com a questão, né? Está falando de tratamento de água. Provavelmente você já deve ter ouvido falar alguns desses métodos de separação. Mas aí muitas vezes você tem que, se for apelar para um chute, tem que ser uma coisa que faça sentido, digamos assim.
Mas depois a gente até pode falar sobre esses métodos de separação. Belém é cercada por 39 ilhas e suas populações convivem com ameaças de doenças. O motivo apontado por especialistas é a poluição da água do rio, principal fonte de sobrevivência dos ribeirinhos. A diarreia é frequente nas crianças e ocorre como consequência da falta de saneamento básico, já que a população não tem acesso à água de boa qualidade, como não há água potável, a alternativa é consumir a do rio. O procedimento adequado para tratar a água dos rios, a fim de atenuar os problemas de saúde causados por micro-organismos a essas populações ribeirinhas, é a filtração, cloração, coagulação, fluoretração e decantação. Aí o que é que você tem? Nós temos micro-organismos que causam, de certa forma, uma dor de barriga. Não adianta filtrar, certo? A filtração, ela, não, ela vai separar alguns componentes, mas esses micro-organismos, eles são tão pequenos que uma filtração não interfere, não ajuda muito. Coagulação, certo? Ele sempre está colocando, mas é um processo, coagulação tem muito a ver com sangue. Não chega a ser um processo de separação de misturas. Aí temos decantação, que aqui não vai ter nada a ver, né? Aí você tem duas que são interessantes. Fluoretação, que seria a aplicação de flúor, e a cloração, que é a aplicação de cloro. Cloração, certo? Aplicação de cloro. Cloro tem esse objetivo de eliminar o cheiro, o mau cheiro que a água tem, além, certo, de remover aí, no caso, certo, esses micro-organismos que estão presentes, certo? Então, o cloro, certo, que vai resolver. No caso aí, o processo de cloração, né? A adição do cloro lá para fazer o tratamento da água. É uma coisa interessante a se pensar. Questão do ano de 2010, né, essa questão aqui, ele diz o seguinte: em visitar uma usina sucroalcooleira, um grupo de alunos pôde observar a série de processos de beneficiamento da cana-de-açúcar, entre os quais se destacam: a cana chega cortada da lavoura por meio de caminhões e é despejada em mesas alimentadoras que a conduzem para as moendas, antes de ser esmagada para a retirada do caldo açucarado. Toda a cana é transportada por esteiras e passadas por um eletroímã para a retirada de metais metálicos. Para a retirada de materiais metálicos, né? Metais metálicos fica engraçado. Após se esmagar a cana, o bagaço segue para as caldeiras, que geram vapor e energia para toda a usina. O caldo primário resultante do esmagamento é passado por filtros e sofre tratamento para transformar-se em açúcar refinado e etanol, que é o álcool. Com base nos destaques da observação dos alunos, quais operações físicas de separação de materiais foram realizadas nas etapas de beneficiamento da cana-de-açúcar? Esses procedimentos que você teve aqui. Então, nós temos, né? O que é que nós temos? Processos de separação, operações físicas de separação. Então, cuidado, certo? Nós temos, ele fala separação mecânica, separação magnética, que você pode perceber aqui, ó, eletroímã para retirada de materiais metálicos. Então, você tem separação magnética. Só pode ser a letra B ou, certo, a letra C, separação magnética. A gente já comentou numa questão anterior. Não pode ser imantação. Imantação tem a ver com ímã, certo? Mas não é um processo de separação de misturas. Cuidado com isso. Então, nós temos duas opções, ou letra B ou letra C. Mas veja que ele fala operações físicas. Na letra B, nós temos combustão. A combustão, certo, não é um processo de separação. E outra coisa, a combustão ela é um processo ou uma reação química, ela envolve reação química. Então, sobra para a gente separação magnética, extração e filtração, que ele vai falar, né? Após você esmagar a cana, o bagaço segue para as caldeiras, que geram vapor e energia para toda a usina. E ele ainda fala aqui, ó, toda a cana é transportada pelas esteiras, né? O esmagamento é passado por frios, então há uma extração, certo? Então nós temos aí letra C, a opção correta. Cuidado para não confundir, certo? Ele quer operações físicas, porque os métodos de separação você não altera certas substâncias, só separa essas substâncias em, certo? Em locais diferentes. Não muda a sua constituição íntima. Uma questão de 2016, uma pessoa é responsável pela manutenção de uma sauna úmida. Todos os dias cumpre o mesmo ritual. Colhe folhas de capim-cidreira e algumas folhas de eucalipto. Em seguida, coloca as folhas na saída do vapor da sauna, aromatizando-a conforme mostrado a seguir.
Interessante, né? Tem a parede, tem as folhas aqui, tem o gerador de vapor e tem a sauna úmida, saída do vapor. Qual processo de separação é responsável pela aromatização promovida? Qual o processo de separação que nós temos aí, né, que é responsável pela aromatização? O que é que a pessoa faz? Ela, o ritual é colhe folhas de capim-sidigueira e algumas folhas de eucalipto, em seguida coloca as folhas na saída do vapor. Coloca aqui, né, na saída do vapor essas folhas, aromatizando conforme mostrar a figura. Aqui vai gerar o vapor vem, passa por aqui, as folhas estão aqui e vai fazer. Os processos que nós temos aqui, ó, filtração simples, destilação simples, extração por arrasto, sublimação fracionada, decantação sólido líquido, né? Aí veja, nós temos as folhas e esse vapor vai passando por essas folhas. Então esse vapor, certo, ele vai retirando, certo, esse aroma, ou esse cheiro que a gente vai sentir. Ou seja, é uma extração, certo? Você está extraindo por um meio do processo físico aí. Então, extração, e por isso que é uma extração por arraste. É porque o vapor está passando e o vapor vai ter essa característica. Ele está passando por um local e vai, certo, remover aí esse aroma, né? Fazendo com que esse aroma se espalhe. É interessante, né? Assim, pensar um pouquinho assim. Na questão 26 ele diz: em Bangladesh, mais da metade dos poços artesianos, cuja água serve a população local, está contaminada com arsênio proveniente de minerais naturais e de pesticidas. O arsênio apresenta efeitos tóxicos cumulativos. A ONU desenvolveu um kit para tratamento dessa água a fim de torná-la segura para o consumo humano. O princípio desse kit é a remoção do arsênio por meio de uma reação de precipitação com sais de ferro 1, que origina um sólido volumoso de textura gelatinosa. Com o uso desse kit, a população local pode remover o elemento tóxico por meio de precipitação, que ele fala sobre alguma coisa aí. Então, nós queremos o quê? Remover o arsênio, né? Que ele tem efeitos tóxicos, né? Cumulativo. Então, como é que a gente vai, certo? Remover, né? Com essa precipitação. Então, o que é que nós temos aí? Temos um kit para remover o elemento tóxico, né? Não adianta a gente aquecer, se aquecer não vai remover o arsênio, certo? Não adianta destilar, que seria separar. Ele está dizendo que a água, né, temos poços cartesiano contaminada com arsênio. Então, para a gente remover o arsênio, temos que fazer uma filtração, certo? São questões, às vezes, de certa maneira, você tem que pensar um pouquinho, mas tem que, ó, o kit é a remoção do arsênio por meio de uma reação de precipitação com sais de ferro, que origina um sólido volumoso. Tem um sólido volumoso. Quando fizer a filtração, esse sólido volumoso ele fica, certo? No filtro. Questão está aparecendo aí, certo? A centrifugação é equipamentos utilizados em laboratórios, clínicas e indústrias. Seu funcionamento faz uso da aceleração centrífuga obtida pela rotação de um recipiente e que serve para a separação de sólidos em suspensão em líquidos ou de líquidos misturados entre si, como no caso do sangue. Seria um exemplo. Nesse aparelho, a separação das substâncias ocorre em função da. Veja, as centrífugas, certo? É um processo de centrifugação. O que é isso? Se você não viu, mas só para a gente ter uma ideia, você tem os tubos de ensaio, por exemplo. Esses tubos de ensaio são colocados sangue, que são recolhidos, né, nos hospitais, e aí eles são colocados num material lá que ele vai rodar bem rápido. Então, o tubo de ensaio está lá com o sangue, vai girando bem rápido, certo? Bem mais rápido do que esse movimento que eu estou fazendo, e vai chegar um momento que vai haver uma separação, certo, dos componentes do sangue, como ele está dizendo aqui, ó, certo? Ou seja, a gente pode separar dois líquidos e também pode separar sólidos em suspensão em líquidos. Mas aí, certo, como ele está falando, separação de líquidos por densidades. Então, a centrifugação, certo, está relacionada à densidade. Nada a ver com o raio de rotação, que o raio de rotação ele aumentaria a velocidade ou poderia diminuir, mas não tem nada a ver isso, certo? Nem velocidades angulares, nem quantidade de substância, nada disso, é a densidade, né? Devido a você agitar, eu estava fazendo bem rápido ó, o movimento de, né, uma volta ali, aquele movimento giratório, então vai chegar um momento que as densidades vão começar, os elementos, né, as substâncias de densidades diferentes vão começar a se separar.
E a última questão que a gente traz aqui, certo, do Enem 2019, ele diz: na perfuração de uma jazida petrolífera, a pressão dos gases faz com que o petróleo jorre. Ao se reduzir a pressão, o petróleo bruto para de jorrar e tem de ser bombeado. No entanto, junto com o petróleo também se encontram componentes mais densos, tais como água salgada, areia e argila, que devem ser removidos na primeira etapa do beneficiamento do petróleo. A primeira etapa desse beneficiamento qual é a primeira etapa desse beneficiamento? Ele está dizendo que esses componentes mais densos, certo, devem ser removidos na primeira etapa. Componentes mais densos já está explicando tudo, certo? Por aqui nós vamos ter isso aqui, ó, decantação. O que é decantação? Um processo de separação de misturas que separa substâncias com densidades diferentes. Como essas substâncias têm densidades diferentes do petróleo, elas vão ser separadas, certo? Por o que a gente chama de processo de decantação. Os outros aqui não fazem sentido, certo? Porque se você for tentar evaporar, veja que tem areia, argila e sal, né? Então, a evaporação não consegue eliminar ou separar esses componentes do petróleo. Destilação não vai funcionar, a filtração também não, e assim por diante. Então tem que ser o processo aí que funcione. Pronto. Com essas 10 questões aí, a gente vem trazendo um suporte aí para que vocês possam ter sempre um conhecimento a mais para se preparar para o Enem. Boa tarde para todos e todas que estiverem assistindo, ou que vão assistir, e a gente agradece aí, certo, o empenho de vocês e vamos para a aprovação, né? Em 2024 vem a aprovação da nossa galera aí do cursinho.